Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver análise DC, associação estrela-triângulo. A associação estrela-triângulo pode ser a solução para resolver aquela associação de resistências complicada, como a ponte H. Resistências montadas na configuração delta podem ser associadas gerando um circuito com resistências montadas na configuração estrela e vice-versa. Isso não é fantástico, mas para que serve isso? Para simplificar a associação de resistências que não podem ser associadas usando os procedimentos conhecidos, série, paralelo e mista. Essa não é uma daquelas regras essenciais para o técnico eletrônico, mas ajuda muito. E existe uma aplicação em particular que é muito útil nos circuitos trifásicos. Fique atento. Então vamos ver como fazer? Vamos lá? Esses são os circuitos das associações de estrela e triângulo. Note que estou usando a referência RST para os terminais, que é uma forma muito comum usada em circuitos trifásicos. Agora vou mostrar a mágica para transformar o circuito em triângulo no equivalente em estrela. A equação é dada na figura. Não é uma equação intuitiva, por isso vou dar algumas dicas de como montá-la. A melhor forma de abordar esse tema é você pensar nas duas configurações sobrepostas, como mostra na figura. Observe que essa equação se parece com a equação do paralelo. No numerador temos um produto e no denominador uma soma. Para determinar a resistência RR no numerador, o produto só tem resistências com a letra R. O mesmo acontece na resistência RS e na resistência RT. Você também pode pensar que o produto no numerador é feito pelas resistências ao redor da resistência a ser convertida. Veja na resistência RR, na resistência RS e na resistência RT. Veja agora o que acontece se todas as resistências tiverem o mesmo valor. Isso é, o circuito está equilibrado. Esse termo equilibrado é muito usado nos circuitos trifásicos. No circuito em triângulo, vou chamar as resistências de R-delta. Delta é outra forma de chamar o circuito na configuração em triângulo. No circuito em estrela, vou chamar a resistência de RY. Y é uma outra forma de chamar o circuito na configuração em estrela. Veja agora a mágica acontecer. Vou analisar a equação da resistência RR. Trabalhando a equação da resistência RR, onde todas as resistências em delta da direita da igualdade têm o mesmo valor, somando o denominador, simplificando, no final temos que a resistência equivalente Y é igual à resistência delta sobre 3. Uma forma que eu uso para memorizar é observar que ao substituir a resistência entre dois terminais, RT por exemplo, entre esses dois pontos aparecem duas resistências. Então, para o valor da resistência se manter o mesmo entre os pontos RT, as resistências Y deverão ser menores. Quanto menor, o valor deverá ser dividido por 3, não 2 como no circuito convencional. Afinal, são 3 resistências. Mas lembre-se, esse é apenas um truque de memorização. Essa é a volta. Partindo de um circuito em estrelas, vamos transformar em um circuito em triângulo. Vou colocar a equação, sempre salientando que você não precisa memorizar. Se precisar, é só chamar o Google. Aqui também tem dica. Se você pensar nas duas configurações sobrepostas, fica mais fácil. Vejam, a equação parece ser o inverso da anterior. Aqui as somas estão no numerador. Aqui o numerador é que se repete. A soma do numerador é uma combinação de 3 variáveis combinadas 2 a 2. No denominador aparece uma resistência com a letra que falta na resistência esquerda da igualdade. Se todas as resistências Y forem iguais, trabalhando as equações, somando o numerador e simplificando, pronto! A resistência equivalente delta da associação equilibrada é igual a 3 vezes a resistência Y, simples assim. Observem que confere com a associação equilibrada vista antes. Esse quadro de memória é o mais importante desse tutorial. Memorize então. Eu memorizo assim. Olho para dois pontos, por exemplo, RT. Para ter uma resistência equivalente entre os dois pontos, tanto na configuração delta como Y, as resistências R e Y deverão ser menores. Afinal, tem duas resistências em série entre os pontos RT. Gostou da dica? Deixe a sua opinião nos comentários. Agora vamos ver um exemplo. Temos que praticar.
Uma aplicação bastante comum é no circuito de corrente contínua na configuração ponte H. Como você já sabe, nessa configuração não é possível encontrar a resistência equivalente, inviabilizando a solução desse circuito pela lei de Ohm. Mas agora é possível, usando a conversão ou transformação ΔY. Vamos ver isso no exemplo da figura. A pergunta é: determine a resistência equivalente entre os pontos A e B. Você consegue ver onde aplicar a transformação ΔY? Se o diagrama for redesenhado, você consegue ver facilmente. Onde você faria a associação? O melhor é associar as resistências R2, R3 e R5. Todas têm o mesmo valor. Essas resistências formam uma configuração delta. E mais, uma configuração equilibrada. Mas como isso pode ajudar? Vejam como ficaria o circuito depois de transformado em Y. Agora é só calcular a resistência Y. É só usar a equação da transformada para circuitos equilibrados. A resistência Y é igual à resistência delta dividido por 3. Substituindo os valores, as resistências Y deverão ter o valor de 1 ohm. Agora é só escrever no diagrama e pronto! Ficou fácil determinar o circuito equivalente, você não acha? Agora, R1 está em série com R3Y, isso dá 3 ohm. Tem mais a série R4 com R5Y, isso dá 6 ohm. Agora tem o paralelo de 6 ohm com 3 ohm. 6 vezes 3 dividido por 6 mais 3, isso dá 18 dividido por 9, 2 ohm. Agora a nova série simples, 1 ohm mais 2 ohm. E pronto! Esta é a resistência equivalente, 3 ohm. Viram como ficou fácil usando a transformada? Dá até para calcular a corrente total. 9 volts dividido por 3 ohm, isso dá 3 amperes. Nunca foi tão fácil. Qualquer criança brinque e se diverte. Você viu nesse tutorial como transformar uma associação de resistências na configuração delta para uma configuração Y e vice-versa. Você viu como essa técnica pode ser útil para resolver um circuito em ponte H. Mas o local que você mais vai aplicar essa técnica será nos circuitos trifásicos. Para isso, aguarde novos tutoriais. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!